Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, pode estar aqui ao lado. Puta sucesso! Tava lendo aqui, ó, não guardo nada. É muito legal. Coração do Estudante com Milton Nascimento, acho que é uma música que explica bem o espírito da entrevista de hoje. Dr. José Elias Temer, né, titular da comarca de Sorocaba, área civil, né, explica um pouco, aliás, explica muito em detalhes como que funciona a justiça. Foi uma conversa bacana, que eu gostei muito, que eu espero que você também goste. Você é meu convidado. Vamos lá? Bom, Dr. José Elias Temer, uma alegria recebê-lo. Obrigado pela presença no D da Questão. Eu é que agradeço o convite, muito honrado. Mas o senhor não aparece muito para dar entrevista, né? Faz tempo já que... O juiz é alguém que tem que ser discreto? Veja, esse conceito mudou muito, não é? Antigamente ele era um recluso quase que absoluto, não tinha muito contato com a sociedade. Hoje, com a globalização, o sistema é outro, o juiz vive o seu tempo, ele participa da sociedade com mais intensidade do que fazia antes. Tanto que um dos fundamentos do 5º Constitucional, que é formado nos tribunais por promotores e advogados, o fundamento era este, que o juiz não tinha muito contato com a sociedade e que os tribunais precisavam ser arejados com pessoas provenientes do Ministério Público e da advocacia para dar esta mescla, para não perder contato com os valores sociais. Hoje acho que a realidade é bem outra. Aquela figura do que ele é surdo, cego e mudo, a justiça é cega, isso existe ou não? É uma realidade? Combina essa imagem com o papel do juiz? Veja, o juiz ele precisa enxergar a realidade social. Ele é um agente político e ele precisa conhecer a realidade social a que ele está servindo. Então, não me parece que esta imagem de olhos fechados seja... aliás, esta alegoria, é bom que se explique, eram duas deusas da justiça. Havia uma deusa grega e os gregos eles valorizavam a contemplação. Então, a deusa grega da justiça, que é Diké, filha de Temis, ela tem os olhos desvendados, está em pé com a espada na mão. E a Justiça, que é a deusa romana, e os romanos privilegiavam a oralidade, então ela está sentada, não é, com os olhos vendados e com a balança com o cinzel nas mãos. Então, hoje fazem estátuas mesclando as duas. A espada, quer dizer, o grego e o romano. Aquela que está em pé com a espada na mão não pode estar com os olhos vendados, não é? Ela precisa estar com os olhos desvendados. Então, veja, essa questão que você trouxe vem lá dos primórdios, né? Essa alegoria da justiça. O juiz ele se sente pressionado tudo que está exposto na mídia, seja o jornal, o rádio, a televisão, que são os tradicionais, e principalmente agora o Facebook, as redes sociais, o WhatsApp que está ali no telefone. Existe isso? Ele precisa ter equilíbrio suficiente para não se sentir pressionado pela opinião pública diversa, por desagradar as pessoas com as suas decisões. Ele precisa ter este preparo emocional, porque ele não pode ceder a algum tipo de pressão no seu julgamento. A gente vê, a gente está recentemente as últimas manifestações, tivemos em março, agora 16 de agosto,
E os políticos, eles não só se deixam pressionar, como eles entram na onda, né? Ele falou, se eu sou contra o governo, eu entro na onda. Como é que o juiz não se deixa entrar na onda? Veja, é evidente que o juiz tem as suas preferências, opiniões particulares. O que ele não pode é se deixar influenciar no julgamento. Quando ele julga, ele precisa se ater ao caso e os valores que são atribuídos à lei para a solução daquele determinado conflito. Ele não pode se sentir pressionado ou peitado ou intimidado com algum tipo de situação. O juiz pode até não concordar com a lei, não achar justo, mas ele tem que se prender a ela, né? Veja, isso também é dito. Há situações em que a lei pode levar a uma situação de injustiça. E se a lei levar a uma situação de injustiça, o juiz deve ficar com a justiça. Isso acontece? Julga contra a lege. É corriqueiro isso? Não é corriqueiro, mas é possível julgar contra a lege para não desembocar numa situação de injustiça. Sabe que eu, até como jornalista, você foi jornalista também, a gente vai falar um pouco disso, é muito... fica angustiado, porque você, aquilo lá está contra a lei, aquilo lá está contra a lei, e mesmo assim alguma coisa evidente. Eu falo isso mais numa questão dos políticos, por exemplo. Você sempre tem um recurso, sempre... Por que sempre tem um jeitinho? É que sempre tem um jeitinho, não é? É ampla defesa. A pessoa precisa exaurir todas as possibilidades de defesa até para evitar a prática de uma injustiça. Então, o assegurar a ampla defesa, o assegurar o devido processo legal, o contraditório, nada mais é do que respeitar o Estado democrático de direito. Todos nós estamos submetidos à lei, mas aqueles que vão sofrer a sanção da lei têm o direito de defesa. Explica um pouco para a gente, né? Vocês estão reparando que eu não estou entrando em casos, né? Eu acho que isso até fere o Código de Ética entrar em caso, é isso? A Lei Orgânica da Magistratura proíbe o magistrado de falar sobre caso concreto. Tá. Por isso que a ideia, a gente está conversando aqui em tese. Mas explica para a gente como que funciona hoje. Hoje o senhor é juiz aqui em Sorocaba, é juiz de primeira instância, é isso? Isso. Aí a gente tem segunda, terceira e vai até o Supremo. Qual que é hoje o caminho? Isso. As justiças, elas são, no meu caso, a justiça estadual. As pessoas moram na cidade, né? Aí você tem a comarca ali onde essa cidade faz parte. Ali é julgado o primeiro caso, a porta de entrada. Porta de entrada. Depois, num segundo recurso, o recurso de apelação vai para o Tribunal de Justiça daquele estado. A apelação sempre existe quando o juiz é contra alguém e não, o juiz profere uma sentença. E aí, seja qual for uma das partes não concorda com a sentença, pede a opinião do segundo, é isso? Isso, recorre. Para o segundo grau, para o Tribunal de Justiça. O juiz lá da primeira decidiu assim, mas eu não concordo. O que o senhor acha? Mais ou menos aí é revisto por uma Câmara julgadora composta de 3 desembargadores. E, bem... Aí ele mantém ou... Em regra, termina no Estado, o julgamento, no Estado membro da Federação. Então, em regra. Agora, existem 2 recursos, não é? Que são para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, o recurso especial e extraordinário. Isso no STJ, por negativa de vigência de lei federal, quer dizer, o STJ ele tem a função constitucional de uniformizar a interpretação de lei federal. Então, é possível sair do Estado-membro por este fundamento, ou quando vai contra a letra da Constituição, e aí vai para o Supremo Tribunal Federal. São as 2 hipóteses de o processo sair do Estado-membro. E existe na sociedade um ser mais especial que os outros, que são os políticos, é isso? Eles ganham um foro privilegiado? A questão do foro privilegiado também para assegurar o exercício da atividade. Nós, juízes, também temos o foro privilegiado enquanto estamos juízes, para evitar uma série de pressões que poderiam atrapalhar o exercício pleno da jurisdição.
Então, a questão do foro privilegiado não é um privilégio, mas sim uma maneira de assegurar um julgamento justo para aquela pessoa. No caso do juiz, a gente até entende, no político a gente não entende. É. É uma provocação. A gente está chegando no fim desse primeiro bloco. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: existe pressão? Alguém vem lá, manda um bilhete? Existem histórias, eu não digo nem que tenha ocorrido com o senhor, mas que o senhor já tem ouvido. Ser juiz não é um cidadão comum, né? É muito raro, né, esse tipo de pedido, de solicitação. Normalmente vem de pessoas muito simples, que não têm muita ideia, né? Não tem muita ideia do que está fazendo. Está tão acostumado uma vida assim, né? A pedir, mas evidentemente nós desenvolvemos aí uma série de condutas para coibir, para evitar esse tipo de aproximação. E a pessoa percebe logo e nunca tive problema com isso. Mas uma coisa que a gente costuma ver em filmes, esses filmes de suspense, o filme que vai lá, uma coisa explícita mesmo, entendeu? Por exemplo, quando a gente assiste um filme de julgamento da máfia nos Estados Unidos, que é uma outra legislação, é muito claro isso, né? Vai lá um mafioso e manda um recado: doutor Temer, se ele lá não sair da cadeia, seu filho, seu primo, seu não sei o quê. Os juízes, assim, acho que mais ameaçados são os da execução criminal, são aqueles que tratam com os criminosos que estão encarcerados. Tem notícia disso em Sorocaba? Não nesse nível, né? Não nesse... Tão explícito, não como nos filmes. Mas eu acho que o juiz que precisa de mais proteção é esse que trata dos criminosos encarcerados, né? O juiz da execução criminal. Agora, no estado de São Paulo, foram criados os departamentos de execução criminal nas regionais, nas 10 regionais. Para tirar da figura do juiz. E são 3 juízes que formam que compõem este departamento. Aqui em Sorocaba nós temos já o DECRIM instalado. Isso dá uma proteção maior. Não só, acho que despersonaliza um pouquinho, como também dá uma dinâmica melhor para a atividade. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, conversa de hoje com o juiz José Elias Temer, né? Importante juiz aqui de Sorocaba, dando uma aula para a gente de como funciona a justiça. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. Especializada em revestimentos de alto padrão, a Piso Prime oferece os mais variados produtos nacionais e internacionais, além de serviços diferenciados. Através de um atendimento personalizado, o cliente encontrará as melhores opções e as últimas tendências e novidades para os mais diversos projetos. Cerâmicas e porcelanatos nacionais importados, pastilhas em vidro, cerâmica e aço inox, mosaicos em mármore, coco, madeira, pedras naturais e vidro, ladrilho hidráulico, pisos e revestimentos cimentícios e atérmicos para piscinas, cubas especiais, cerâmica natural e decorada, revestimentos exclusivos. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Estamos de volta com o D da Questão, hoje entrevistando o juiz José Elias Temer. Doutor Temer, o senhor é um TH e o vice-presidente é um TE. Vocês são meio parentes ou não? Nós somos 5 irmãos
2 não tem o H e 3 tem o H. Ah, eu sei como é isso. Eu sou Benete e eu sou com E, tem um que é com I. Mas é da mesma família, sim. Da mesma família? É da mesma família. E ele é de Tietê? O senhor é de Tietê ou não? O meu pai era de Tietê. Eu nasci na vizinha cidade de Conchas, porque em Conchas tinha hospital. E eu fui nascer lá, fui o primeiro a nascer no hospital. Você não nasceu em casa. Nasci em casa. Você sabe que eu fui, acho que minha irmã, mas eu somos 5 filhos, eu também fui o único. Ou talvez minha irmã tenha nascido em casa, mas os 3 mais velhos, com certeza, nasceram em casa e eu nasci no hospital. Está falando do vice-presidente. E aí quero falar um pouco do Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro, ele é o juiz, ele é juiz de primeira instância, como é que é? Ele é juiz federal. Federal? Existe uma justiça federal que trata de questões federais. Ele é um juiz federal. Mas a lógica é a mesma da justiça estadual ou não? Veja... A não ser que é claro que é para o crime federal. A Justiça Federal trata das questões específicas discriminadas na Constituição Federal como questões federais. Colarinho branco. A competência estadual, ela é residual. Aquilo que não é federal é estadual. Então a competência do juiz estadual vai de pequenas causas lá do juizado especial, passando por família, pelo cível, por todos os outros crimes que não são os federais. Agora, quando a questão da corrupção, por exemplo, que é o que está em voga, é um crime federal. O que está em voga é um crime federal. O Sérgio Moro virou um popstar, né? Onde ele vai, as pessoas aplaudem, querem tirar fotografia. Isso não descaracteriza aquela nossa conversa inicial do distanciamento? É difícil a questão do distanciamento no mundo globalizado como o nosso, né? Um mundo de internet, de rede social. Não é possível mais viver em isolamento. E ele está fazendo o trabalho dele e a população tem essas manifestações. Eu acho que isso não deve interferir no trabalho dele. Explica um pouco, né? Eu sei que é o juiz federal, tal, mas o senhor sabe muito melhor que eu, né? Por que ele está na linha de frente? A impressão que a gente tem, ele está quase como um promotor, não como um juiz, ou é só a impressão? Não posso me manifestar a esse respeito. Ele não é promotor, existe lá o Ministério Público Federal que faz as denúncias, que dirige a investigação, né? Faz a investigação sob supervisão do juiz. Isso que eu ia falar, quer dizer, fazendo um paralelo com o jornalismo, né? A gente tem um repórter, né? Ele é quase um promotor, ele vai lá, levanta as questões, ouve todos os lados, ele também tenta manter aquela imparcialidade, mas acaba lá fazendo algum tipo de afirmação, porque o jornalismo é um tipo de afirmação. Você tem que ter um verbo e você tem lá um título e aí é aquilo que diz. O juiz é aquele que eu digo que é o editor, é aquele que fala, isso a gente publica, isso a gente não publica, olha, para publicar isso tem que ouvir mais as outras. É alguém mais... Ele preside. Isso, é mais ponderado. Né? Ele preside o processo. Ele interfere menos. O juiz ele só entra em ação depois que o Ministério Público entrou? O Ministério Público é que provoca a jurisdição criminal, né? Ele é o dono da lide. Para usar um latinório, é o dominus litis. Ele é o homem que dirige, ele que oferece a denúncia, ele que promove. Se ele não oferece denúncia, não tem como o juiz agir, né? Não. O juiz é chamada inércia da jurisdição. Em algumas poucas atividades que o juiz pode agir de ofício. Essas poucas coisas, elas são mais relacionadas à área civil ou criminal, ou tanto faz? Tanto faz, mas isso já com o processo desencadeado, não é? Se não tiver processo, é difícil o juiz. Não, o que ele pode, eventualmente, se ele presenciar a prática de um crime, ou se ocorrer um crime no processo em que ele está presidindo, ele manda extrair peças e envia ao Ministério Público. E aí o Ministério Público é que vai requisitar a instauração de inquérito e que vai acompanhar a prova até oferecer a denúncia. Então é possível
o juiz, diante, e ele tem essa obrigação legal, se ele deparar com a prática de um crime, nos autos do processo que ele instrui, ele manda extrair peças e encaminha ao Ministério Público, que aí sim vai fazer a investigação criminal. Isso já aconteceu com o senhor alguma vez? Não? Já, muitas vezes. E está dentro no decorrer de um julgamento e aí há uma identificação com... Existe, por exemplo, mais comum a alegação de falsidade de assinatura, falsidade de documento, que o documento é trazido ao processo civil, só que esta prática é uma prática delituosa, que caracteriza crime. Então o juiz tem a obrigação de mandar extrair peça e mandar ao Ministério Público para apurar a prática do crime de falso. São malandragens, vamos dizer assim, dos advogados que provocam uma coisa dessa ou não? Não necessariamente do advogado, né? Pode ser de uma parte. Existem pessoas que falsificam, né? Não avisa isso o representante dele. Hoje tem muito crime por meio informatizado, né? Muita falsidade em nome de pessoa fictícia, tem muita fraude, não é? Isso que eu ia falar, a justiça é lenta ou ela está no seu ritmo? Veja, um tempo de maturação é importante. O julgamento assodado também não é o melhor julgamento. É preciso ter um tempo de maturação daquela questão que está sob julgamento. O que nós temos é uma deficiência de estrutura. Nós temos poucos juízes para muitos processos e temos que fazer um investimento muito forte para conseguir manter o prazo razoável do processo, que é o que preconiza a Constituição. E não é fácil. Com o processo digital, esta dificuldade se intensificou, porque ele é muito rápido, ele volta muito rapidamente para o juiz. Até existem alguns professores que dão este exemplo: se o juiz for um notívago, se ele resolver despachar de madrugada, e o advogado também, eles ficam trocando, ele despacha de um lado e o advogado peticiona do outro, várias vezes, porque não existe mais prateleiras, não existe mais mesa para o processo ficar parado. Essa colocação do senhor me remete ao seguinte: aumentaram muitos crimes, por isso que a justiça está cheia, ou esse procedimento, né, que faz com que... Eu me referia ao processo civil, que é a minha área. Eu sou titular de uma vara civil. O crime informatizou, acho que o mês passado. É um projeto de informatização da Justiça de São Paulo, e acho que até o fim do ano não teremos mais os processos de papel. Mas as pessoas estão procurando mais a justiça, e por isso que aumentou, ou não? Ou sempre foi assim? Existe uma demanda maior, há uma procura maior pela justiça. Mas é o crescimento da população, a população está mais consciente? Facilidade de acesso. Teve mais acesso. Facilidade de acesso. O acesso amplo à justiça é assegurado pela Constituição Federal. Até penso que poderiam restringir um pouco, exigindo fora do processo uma tentativa de conciliação, que é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles têm uma casa das múltiplas portas e a pessoa, para ter acesso à justiça, tem que passar por lá. Ela precisa passar por lá. Acho que nós diminuiríamos muito o número de processos. Isso não só pode ocorrer por mudança da Constituição. O senhor chegou algum deputado, por exemplo, quando o senhor foi da PAMAG, é isso, né? Fui. Presidente, a Associação dos Magistrados já encaminhou isso para algum... Não. Nunca... Esse é um pensamento meu, que tenho externado aí quando posso. Veja, eu instalei o setor de conciliação aqui, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. Nós temos aqui em Sorocaba, nas 6 casas do cidadão, um centro de conciliação, onde as pessoas levam a questão, onde é instalada a sessão de conciliação. Dá um exemplo do que vai aí nessa conciliação. Batida de veículo, acidente de trânsito, o vizinho que está reclamando cachorro que late de madrugada,
compra e venda que não entregou a mercadoria, não pagou o preço. Isso é muito corriqueiro, né? Muito corriqueiro, todo dia. Isso é muita malandragem ou não? Isso tem a ver com o espírito do nosso cidadão? Acho que não. A moderna teoria do conflito explica que o conflito é um fenômeno e ele surge, ele decorre das diferenças. As pessoas são diferentes. Então, esta divergência surgirá de qualquer maneira. E é preciso aprender com o conflito, porque as pessoas saem mais fortes da solução do conflito, principalmente quando essa solução é negociada. Vou dar um exemplo que aconteceu lá em casa. Minha mulher viaja todo dia para São Paulo, ela vai de cometa e aí ela deixa o carro no estacionamento próximo da rodoviária. Ela está de volta meia-noite, 1 hora, 2 horas, dependendo do dia. E ela chegou um dia, a porta do carro está amassada. Aí vai lá, o cara falou, olha, o cara que guarda o carro aqui deixou o cartão, pediu para ligar. Aí liga, aí ele fala, nossa, mas é muito caro, sei que eu sei, 1 ano e nada de conciliação, não tem o que faça. Ele fala, não tenho dinheiro agora. Não é possível, você bateu. Ele falou, se vira, vai lá. Ele fala assim, vai na justiça, daqui 5 anos, fica prepotente, vontade de resolver no braço. Não é? Você fala assim, não é possível. Pois a justiça existe exatamente para não resolver no braço. Para autotutela, né? Para isso que ela existe, para isso mesmo. Bom, a gente está chegando no final. Essa questão que o senhor toca, eu acho que é uma das que mais me preocupam do ponto de vista social e de jornalismo, o crescente resolver pelas próprias mãos, né? A gente viu lá em São Paulo recentemente uma chacina, quer dizer, você vê uma barbaridade, vai lá, alguém comete uma barbaridade maior ainda. O cara do bem, ele se rebaixa um criminoso, né? Na ira dele. Não tenha dúvida, isso não leva a nada, né? Se violência fosse solução, o Oriente Médio seria um paraíso, né? Isso, é uma verdade. Temer, obrigado, sucesso para o senhor, viu? Foi bem esclarecedor. Eu acho que as pessoas queriam falar de casos, tal, eu acho que a gente entende bem, né? E eu acho que o senhor conseguiu dar uma aula e a gente vai entender melhor como que funciona a justiça. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a participação. Tá joia. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, volta já já com o cafezinho. Desde 1989, a maior e melhor loja de filtros do interior paulista atende Sorocaba e toda a região, com 2 lojas conveniadas com estacionamento próximo. Desde filtros tradicionais de barro aos modernos purificadores com água refrigerada. Filtros de entrada da residência para ter água filtrada nos chuveiros, lavadoras e em todas as torneiras. Bebedouros para academias, comércios e indústria. Nós cuidamos da sua saúde. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. E chegou a hora de ir embora, a hora do café, café de verdade, quentinho, sem açúcar, gostosão. Esse café de hoje com José Antônio Bolina, Luiz Reze, Arthur Fonseca Filho, olha, com todos vocês, com toda a alegria do mundo, né, entendendo um pouco mais como se faz a justiça. Entrevista bem bacana com José Elias Temer. Tchau, até a próxima. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime.